Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, rica e abundantemente, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Maria, da Igreja Identidade de Cristo. Estamos voltando com mais um devocional. Nosso devocional hoje está no capítulo de número 2 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Paulo vai falar sobre o caráter da sua pregação, porque quando ele foi falar a primeira vez com a igreja de Corinto, ele demonstrou, falando que havia divisão naquela igreja e agora ele traz uma mensagem relembrando as pessoas que quando ele esteve com eles, ele de fato fez com que as pessoas pudessem ter uma aliança com Deus e conhecer Deus verdadeiramente. E é isso que nós vamos entender aqui no capítulo 2. A palavra de Paulo era palavra de instrução, era como se fosse uma escola. Paulo fazia com que as pessoas entendessem perfeitamente a forma como ele estava trazendo a luz do Evangelho para as pessoas. Então ele começa assim: e eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. É importante que a fé de cada um de nós não pode estar apoiando no homem. Porque o missionário tal, ele ora e ele é poderoso, hein? Olha, o apóstolo tal, o bispo tal, então, meu Deus, o reverendo tal. Ué, mas é isso que Paulo está falando aqui. Eu não fui fazendo esse tipo de demonstração para que a fé de vocês não se apoiasse no homem, mas sim no Cristo Jesus. Eu pergunto a vocês, onde está a sua fé? Será que a sua fé está apoiada no Cristo ou será que a sua fé está apoiada nos homens? Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, o qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, o qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam o Senhor Jesus. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e nem subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Você queria encontrar esse versículo, né? Então agora você sabe. As coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, tá? São as coisas que Deus preparou para o homem. Não, as coisas que não subiu ao coração, são essas que Deus preparou. 1 Coríntios 2, 9. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que está nele? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo. Preste atenção nisso. Nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer aquilo que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos não com palavras de sabedoria humana ou palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito ensina,
comparando as coisas espirituais com coisas espirituais. Então aqui Paulo diz, olha, existe a sabedoria humana e às vezes você acha que está aprendendo coisas espirituais que parece até ser coisas espirituais, mas meramente sabedoria humana. As coisas espirituais, quando falamos de coisas espirituais, você entende porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, por isso nós precisamos do Espírito Santo, porque é Ele que nos ajuda a entender as coisas de Deus. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele ninguém é discernido. Quando você é espiritual, você consegue entender, olhar e ver as coisas e falar, não, peraí, está faltando alguma coisa aí. Tá? Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? E aí ele finaliza dizendo, também essa parte você queria encontrar, nós temos a mente de Cristo. Coloca isso no seu coração. Nós temos a mente de Cristo. É importante colocar isso na sua vida. Eu tenho a mente de Cristo. Se você tem a mente de Cristo, é preciso pensar diferente. É preciso pensar coisas boas. Se você tem a mente de Cristo, se nós temos a mente de Cristo, nós precisamos exercitar os pensamentos melhores, porque não dá para você dizer eu tenho a mente de Cristo e pensando só coisas ruins, só coisas negativas. Se temos a mente de Cristo, precisamos pensar melhor, precisamos ser melhor, precisamos viver melhor. Eu quero orar por todos vocês que têm a mente de Cristo. Somente o Espírito Santo consegue revelar para nós as coisas de Deus. Portanto, todas as vezes que nós estivemos aqui, mesmo que não oramos no começo, às vezes, mas nós estamos aqui em nome do Senhor Jesus, na presença do Espírito Santo, desejoso e querendo aprender e ouvir as coisas que o Espírito Santo quer nos revelar. Nós temos a mente de Cristo e as coisas que Deus preparou para nós. Nosso olho não viu, nosso ouvido nunca ouviu, nunca chegou ao nosso coração. São essas coisas que Deus reservou para aqueles que o amam, para aqueles que o servem. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso querido Pai, em nome de Jesus Cristo, o nosso muito obrigado, a nossa gratidão ao Senhor e Pai por todas as coisas que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós acreditamos que nós temos a mente de Cristo, por isso que quando nós te aceitamos, muitas coisas mudou na nossa vida. Nós não somos mais aquela mente pecadora, aquela mente que tinha prazer no pecado, aquela mente que tinha prazer no erro. Não, hoje a nossa mente quer Deus. A nossa mente tem consciência. Somos falhos, pecadores, mas a nossa mente quer Deus. A nossa mente quer andar com Deus, quer viver com Deus. A nossa mente quer caminhar no caminho de Deus. Portanto, meu Senhor, eu agradeço a Ti em nome de Jesus. A cada capítulo desse estamos crescendo, aprendendo. E eu finalizo o capítulo 2 dizendo, nós temos a mente de Cristo. Pronto, nós temos a mente de Cristo. E eu peço que o Senhor Jesus sufoque os pensamentos malignos e repreende os pensamentos negativos e destruidores e ajude essa pessoa a pensar como Cristo quer que pensemos. Pai, é no Teu nome que nós estamos pedindo, para a honra e glória daquele que nos criou, o Senhor, Rei, o Deus Todo-Poderoso. Obrigado, em nome de Jesus, amém, graças a Deus, amém. Glória a Deus, nós temos a mente de Cristo e esta é a palavra final. Agora o capítulo 3 vai ser muito interessante, porque aí o apóstolo Paulo já vai entrar nos mostrando algumas coisas importantes. Mas no capítulo 3 você vai perceber que a igreja de Corinto, ela é uma igreja com muitos problemas. No capítulo 3 você vai perceber que Paulo vai dizer o seguinte,
havia divisão na igreja de Corinto. Você acredita que a divisão não acabou? Mesmo Paulo falando lá no capítulo 1 sobre isso, não acabou não. Essa coisa de divisão ainda, eu sou do fulano, eu sou do cicrano, não, eu sou do... Isso ainda tem. Só que lá no céu, nós temos que ir para lá pensando assim, lá nós seremos de um só Senhor, de um só Deus, pertencemos a um só Deus, um só Senhor. Portanto, nós pertencemos a Cristo Jesus e temos a mente de Cristo. Deus abençoe, muito obrigado pelo carinho da sua companhia e até amanhã no nosso próximo devocional. Deus abençoe e até lá.